Todas as pessoas, sem distinção, têm direito à vida, à liberdade, à integridade física e mental, à saúde integral, à moradia e à alimentação. Isso são os direitos humanos. Ninguém ficará para trás. Numa sociedade produtiva como a nossa, há duas áreas que são fundamentais para qualquer pessoa, tenha ou não uma deficiência, que são trabalho e educação. Por que existe a lei de cotas? Porque existe uma necessidade. Essas pessoas, elas estão na sociedade. Durante muitas décadas, elas estiveram até escondidas. Era um sonho trabalhar, ter minha carteira assinada, a primeira assinatura. Essa lei, ela recebeu o apelido de lei de cotas, mas ela tem um número, né, que é a lei 8.213. Ela determina que, dependendo do tamanho da empresa, o empregador, né, vai precisar ter uma determinada cota de pessoas com deficiência ou reabilitados. Quando a gente conversa com pessoas com deficiência, muitas vezes elas falam, mas eu tenho graduação, eu tenho pós-graduação, e eles querem me ofertar um trabalho de baixa qualificação, porque acham que eu não sou capaz. A gente precisa mudar uma barreira muito grande dentro da nossa sociedade, que é a nossa mentalidade em relação a essas pessoas. Quem cumpre efetivamente a lei de cotas é porque olhou, é porque interagiu, é porque cumpriu com aquele lema das pessoas com deficiência que é fantástico, que é o nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Nada para o deficiente sem o deficiente estar junto. O adolescente que vem parar numa nossa instituição, a princípio ele deveria vir aqui como resgatado de uma situação de abuso. Essa criança, protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, foi aliciada pelo tráfico, porque esse é o assunto de 90% das causas deles estarem internos. E o Estado, em vez de salvar essa criança, ele pune. Me faz companhia. O Verso de Liberdade entendeu que a palavra é a base da cidadania. Você tendo acesso à informação, você sabe que seu patrão está te explorando. Você sabe que tem uma coisa que está errada ali. Você questiona. Você tem mais possibilidades. Foram 2 dias de aula, os meninos tinham todos com poema decorado hoje. Quem são? Garotos marcados pelo erro, que precisam ser marcados pelo acerto. Reconhece na poesia assim. Se não tivermos vozes, cada dia mais vamos ser mais mudos. Tudo que Tupã deixou, nós, quanto indígenas, temos a obrigação de cuidar. Nós somos advogados da Mãe Terra. Nós temos a obrigação de defender tudo que tem nela. E vamos estar defendendo. Um grão de areia que seja. Vamos estar defendendo a felicidade de uma criança na aldeia. Vamos estar defendendo a história de um ancião sentado contando a história para os mais novos. Vamos estar defendendo aquele orvalho que cai da planta, né? Vamos estar defendendo o cantar do passarinho e vamos estar defendendo a dignidade e o respeito ao povo brasileiro. O importante nesse contexto é de que entendemos que todas as sociedades tribais, indígenas, têm a sua cultura, têm a sua língua, têm os seus conhecimentos específicos, que a decisão final de uma pessoa quer ou não fazer parte do mercado de trabalho, de se integrar, é uma questão das pessoas, não é uma questão que alguém pode resolver por elas. É aí que os princípios da Convenção 69 de consulta são realmente importantes. Deus, quando nos colocou aqui, não nos colocou para olhar o nosso umbigo, não tem valor nenhum. O propósito de Deus era que nós pudéssemos existir enquanto uma raça, com o objetivo de construirmos junto uma sociedade justa e igualitária, em que todos possam usufruir e possamos
a cada momento estarmos bem. Procure conhecer, procure entender, saber o porquê que as pessoas agem de determinada forma, a forma de viver do outro, sem agredir, sem agressão, sem toda essa intolerância, que é muito feio, gente. Somos negros, povos de candomblé, de terreiro, de santo, como queiram chamar, de valor, de inteligência e de criatividade, como qualquer outro povo no mundo. Nós chegamos aqui sendo excluídos e permanecemos no mesmo projeto de sociedade que foi montado para nos excluir. A lei nos excluiu. A vida excluiu. A atuação mais importante do Ministério Público do Trabalho no combate ao racismo, uma ação efetiva, é uma ação contra os bancos. Foi feita uma análise de estudos e como era o comportamento da contratação e como era o perfil, tipo físico, daqueles contratados por bancos. Então você não tinha negros, você não tinha pessoas com barbas, você não tinha pessoas com cabelo grande. A gente precisa falar da dificuldade que o racismo estrutural causa para que essas pessoas tenham acesso ao que é de direito de qualquer brasileiro. Eu tenho 16 milhões de negros e negras vivendo nas comunidades quilombolas. Eu tenho mais de 5 mil comunidades quilombolas no Brasil e as pessoas vivem dali, vivem da sua política agrícola, vivem da sua manifestação cultural. Então a gente precisa virar nossos olhos para um Brasil do tamanho de Portugal, que está sendo violentado. A Constituição é clara, a Constituição diz que as terras de remanescente quilombola serão devolvidas a eles. É uma dívida não de A ou B pessoa física, é uma dívida do Estado brasileiro. A gente precisa de terra. É no território que se desenvolve a cultura, os saberes, os fazeres. É no território que eu desenvolvo a minha religião. E existem várias iniciativas que a gente tem visto com muita alegria e tem tentado apoiar na medida do possível, e uma dessas, sem dúvida nenhuma, é o Fórum de Empresas pelos Direitos LGBT. 30% das empresas das 150 melhores para você trabalhar, 30% não respeitam os direitos de casais homossexuais no acesso a benefícios básicos concedidos aos casais heterossexuais. Nós passamos a nossa vida no mundo do trabalho e eu, como homem gay, eu não posso dizer que eu não sou gay no meio ambiente de trabalho. Eu vou receber telefone do meu marido, eu vou ter que falar sobre a coisa da minha casa, eu vou ter que falar com os meus filhos, eu vou ter que falar com meu namorado, com a minha namorada, eu vou ter... Então isso faz parte da minha vida. Então a gente não pode, a gente fica pela metade se no ambiente de trabalho você não pode viver a sua sexualidade. Que mundo que a gente quer pra gente? Onde nós estamos, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. O quanto é maravilhoso isso.